né, do que nós não estamos falando. Uma parcela grande desse debate foi sequestrada pela família Bolsonaro e pela Bia Kicis. Eles estão sequestrando esse debate, que não é um debate, no caso dos Bolsonaro, não é um debate sobre segurança, não é um debate sobre representatividade do voto. Eles estão fazendo esse debate porque eles estão naufragando como grupo político, eles não têm a menor condição de cuidar das pessoas na pandemia e nem de cuidar da economia. E as pessoas estão vendo isso. Nós estamos com 27 milhões de pobres, nós estamos com 15 milhões de desempregados e eles ficam gerando fantasias para agitar a sua claque e o seu fanatismo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando o seguinte: o voto antes da urna eletrônica, ele era mais inseguro e fraudável, aquele voto em cédula. A urna eletrônica, adotada no Brasil na década de 90, foi um salto qualitativo em matéria de segurança. Em 11 eleições, a Justiça Eleitoral brasileira tem cuidado, junto com a legislação, de criar camadas de segurança. E são várias camadas de segurança. São 15 entidades fiscalizadoras que vão de partidos políticos à OAB, a Justiça Eleitoral, polícias, né, que permitem, portanto, programas próprios de auditagem, permitem acesso a programas de verificação. Nós temos 30 dias antes auditagem, 20 dias antes, um dia antes e auditagem de 3% das urnas. Talvez o nosso eleitor que esteja escutando aqui, ele não saiba que um dia antes, inclusive, você sorteia até 3% das urnas no território nacional, um magistrado vai àquela urna num determinado município, pega aquela urna, faz a testagem, devolve. Eu quero dizer isso porque eu quero respeitar muito, né, o esforço da Justiça Eleitoral e dos técnicos no Brasil em tornar a dar maior segurança à urna eletrônica. Uma segunda questão é a impressão do voto em um determinado número de urnas, como já foi testado, por exemplo, aqui em Baturité, em 2002. Ela pode ampliar a segurança? Eu acredito que sim, mas eu concordo com o que Marcos Tardan colocou. Este debate é intempestivo, faltando pelo menos aí 18 meses para o primeiro turno de 2022. Nós não estamos fazendo esse debate em condições democráticas, porque o Brasil vive hoje uma expansão autoritária. E esse debate vai ser sequestrado para lá na frente ele deslegitimar, inclusive, os eleitos. Portanto, eu acho que o debate que nós não podemos cair na isca que os Bolsonaro têm lançado à sociedade brasileira. Nós temos que dizer o seguinte: o debate sobre o Brasil hoje é sobre o programa de desenvolvimento, é sobre o enfrentamento à fome e à insegurança alimentar, é sobre a negação, o negacionismo da vacina a que eles se dedicaram. Claro que, passado este período, nós precisamos e podemos, sem dúvida alguma, aprimorar as seguranças em torno, por exemplo, vamos ter 3, 5, 10% de uma transição para que haja uma auditoria, mais um mecanismo de auditoria a posteriori. E a última informação, Marcos, é que até hoje, nessas 11 eleições, não houve, e o ministro Carlos Lupe há de concordar comigo, nenhuma sustentada denúncia de fraude. O PSDB, em 2014, naquela sua sanha golpista, conseguiu fazer uma auditoria da eleição de 2014, gastou milhões de reais para concluir que a eleição de 2014 não tinha sido fraudada. Da mesma forma que nós devemos melhorar a segurança bancária, a segurança das comunicações, a segurança das transações, eu não me recuso, obviamente, a ouvir os técnicos e dizer: podemos melhorar a segurança também do ambiente democrático. Agora, a questão, ministro, está se colocando agora, é porque nós não fazemos, e aí eu quero de fato expor uma divergência, nós não fazemos a agenda política nas melhores condições. Como diria o velho alemão, os seres humanos não fazem a história como querem, fazem nas condições que lhes são possíveis. As condições atuais nos obrigam, inclusive o campo democrático, a fazer uma luta sem quartel contra o autoritarismo que se impõe no Brasil, que dentre as suas ferramentas, eles geram, ministro, a todo o momento, fantasias conspiracionistas que, a exemplo do Trump, vão aqui os seus fanáticos, que eu não sei de onde, como é que podem ainda guardar lealdade a esta família que só trouxe dor e sofrimento ao povo brasileiro, e mentira e manipulação, eles vão, obviamente, deslegitimar o resultado das urnas, porque sabe que o resultado das urnas vai lhe ser desfavorável. Acho que a necessidade do campo democrático hoje é cerrar fileiras contra esse autoritarismo, esse fascismo, essa destruição da democracia. E uma das ferramentas que eles se utilizam é exatamente levantar dúvidas sobre o processo eleitoral, como o fez na semana passada sem apresentar provas. Até agora, eles não apresentaram quaisquer provas de que o sistema foi fraudado. E uma divergência sobre o ponto de vista
das verdadeiras caminhos que queremos tomar, que é completamente diferente dos caminhos dessa gente que está aí. Eu repito, eles foram eleitos por esse voto. Não foi pelo voto conferido, foi pelo voto eletrônico que os elegeu. Há 10 anos nós aprovamos isso, meu caro deputado. Não foi hoje, foi há 10 anos. Então, na vida pública, a gente tem que ter um mínimo de coerência. Eu não posso, porque é oportunidade ou não é oportunidade, me negar a afirmar os princípios que eu acredito. Eu não posso mudar a minha posição de convicção porque esse profeta da ignorância, Beelzebub, está no poder. Eu não posso, eu tenho convicções. Não estou dizendo que as minhas convicções são tão absolutas e verdadeiras que eu tenho que impô-las, mas eu quero ter o direito de debater, eu quero ter o direito de discutir. Eu não aceito eles tomarem conta disso como se fossem os donos de um projeto, de um processo que nunca foram. Quem começou isso foi Leonel de Moura Brizola há 25 anos atrás. Começou no primeiro voto eletrônico. E vou ser mais sincero, sabe por que começou isso? Na eleição de 82, eu acho que você nem era nascido, que você é bem jovem, teve uma fraude no Rio de Janeiro, o voto era manual, era escrito. Teve uma fraude na totalização do voto. Existia uma empresa chamada Proconsult, eu trabalhei na fiscalização, que na totalização dos votos tentou fraudar o resultado. Era o chamado fator delta. Eles que eram um fator que botava cada voto do interior, que representava 25% do voto do Estado, fator 3, a cada 3 votos apurados no interior, eles botavam 1 no Grande Rio. Então, com isso, estava se preparando o golpe. O que fez Brizola? Chamou a Associated Press, botou Rádio Jornal do Brasil e denunciou isso. E a fraude não era no voto da impresso, era na totalização informatizada. Sim. Então, a gente começou... O famoso escândalo da Proconsult. Claro. Então, o nosso trauma começou em 1982. O nosso direito é só esse, não quero impor agora. Qualquer que seja o momento, eu vou inventar uma discussão diferente. Eles inventaram a discussão de que a vacina fazia as pessoas virar jacaré, e tem pessoas que acreditam que viram jacaré. Né? Eles acreditam que coisa mais... Não tem nada que consiga deter a irracionalidade, a ignorância. Né? Então, agora, nós temos obrigação, do meu ponto de vista, eu não abro mão de convicções, né? É uma questão da minha natureza. Posso estar certo, posso estar errado. Isso a sociedade vai julgar a gente. Mas ninguém faz história pensando no resultado de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, a diferença do eleitoral para quem é patriota é que o patriota pensa no futuro da geração. O eleitoral pensa na próxima eleição. Eu estou pensando no respeito à cidadania. Eu estou preocupado na individualidade do voto. Eu estou preocupado em que cada vez tenhamos um sistema tão perfeito, tão bem apurado, que não exista margem para qualquer fraude. E para isso, na minha modesta opinião, a impressão do voto a qualquer momento que se queira verificar é necessário. Mas é uma opinião, repito, eu sou dono da verdade. Sem dúvida, eu respeito. Somos filhos do dono, só isso. Não, eu respeito demais, mas em nome das nossas convicções democráticas, nós precisamos marchar, mesmo que separados, para golpear juntos em nome da democracia. Estamos juntos. O que está agora acontecendo no Brasil, e aí eu queria alertar ao nosso ouvinte. Eu quero me dirigir sobretudo a você que talvez tenha votado no Bolsonaro, né, em nome da antipolítica, da mudança do sistema, do cansaço. Você se sente enganado hoje, porque na verdade entregaram inflação de alimentos, alta de todos os preços administrados, privatização, muita manipulação, muita mentira. E eles se utilizam a todo momento de uma disputa de narrativas. Essa convicção que nós temos hoje nos obriga a pensarmos que na próxima geração nós precisamos ganhar em 21 e 22, porque eles podem já estar armando um grande processo golpista, como já foi anunciado, inclusive utilizando força, utilizando aquilo que o Bolsonaro chamou de minhas tropas, que não são dele, deveriam ser do Estado brasileiro. Ele não é dono das tropas do Brasil, ele não é dono das polícias militares, por isso eu queria, sobretudo, alertar você. E aí, ministro, me parece que a minha divergência com o senhor é nesse trato desta agenda. Nenhum de nós é contra a ampliação das seguranças todas. Elas já existem. E podemos aprimorá-las indiscutivelmente. Agora eu quero falar uma outra coisa para você, nosso ouvinte. Nenhum de nós, nem eu, nem o ministro Lupe, estamos aqui falando de que o eleitor vai sair com um pedaço de papel com o voto dele. Viu? Porque isso é muito importante, porque tem gente que está pensando que é isso. Aí é crime. Porque isso é voltar, sobretudo para quem tem uma memória, né, mais profunda da história política do Brasil, isso é voltar ao voto de cabresto. Portanto, é muito importante, nós não estamos falando disso. Estamos falando de que se um determinado número de urnas pode
no futuro, ter acoplado a ela um mecanismo que permita uma auditagem material em um determinado número. Hoje já existe auditagem de 3% das urnas, repito, um ano antes, 30 dias antes, 20 dias antes, um dia antes, no mesmo dia. Só para você saber. Existem 15 entidades. Dos totais. Não tem a apuração individual. Isso. E existem essas entidades fiscalizadoras nas quais os partidos políticos, o meu, o deputado, o do ministro Carlos Dutra, também podem lá apresentar programas, apresentar auditorias, requerer e tal. E existe a possibilidade, obviamente, judicialmente também pedir as auditorias, como o PSDB, já no seu ímpeto golpista, fez em 2014, gastou, salvo engano, 2 milhões de reais para dizer ao TSE que, de fato, a eleição não tinha sido fraudada. A questão é a seguinte, qual é a agenda em que nós hoje vamos derrotá-los? A agenda que nós vamos derrotá-los é, sobretudo, a agenda antifascista, do debate da guerra cultural, da batalha de narrativa. Ministro, nós precisamos, nessa batalha, ter um foco. Me parece que o nosso foco nesse momento, por isso que eu lhe coloco o tema da necessidade. Eu nem vou colocar outros temas, como por exemplo, o custo, né, entre hoje, julho de 2021, a outubro de 2022, termos isso aplicável. Mas eu quero lhe colocar exatamente esse foco. O nosso foco em matéria de agenda democrática nesse momento não me parece ser o método eletrônico de votação. Hoje, o grande desafio a nós hoje é, sobretudo, combatermos a indústria da desinformação. Há uma indústria da desinformação antidemocrática, autoritária, racista, misógina. Nós precisamos enfrentar a indústria da desinformação como um grande desafio democrático hoje. A agenda democrática passa pelo enfrentamento da desinformação. A minha divergência é abraçarmos, né, um campo que pode ser manipulado, e aí eu concordo também. Eles são artífices da manipulação. Portanto, é muito importante nós rejeitarmos qualquer possibilidade de que as nossas pautas venham a ser desvirtuadas. Quero dizer, nenhum de nós vai ser contra qualquer mecanismo que amplie as possibilidades de segurança. Segurança sempre pode ser adicionada, melhorada, evoluída em matéria de tecnologia. Veja, a instituição do voto eletrônico já foi muito importante para combater as fraudes do antigo voto em papel. Muito importante. Inclusive essas que já foram denunciadas aqui. Nós podemos adicionar camadas de segurança indiscutivelmente. Isso pode ser feito fazendo amostragens com a contagem material, por exemplo, de 3%, 4%, 5%, 10%. Isso pode ser feito. A questão concreta é o seguinte, nós não estamos em condições democráticas no Brasil. Nós hoje temos um campo democrático versus um campo miliciano antidemocrático. A questão é, a nossa pauta democrática hoje é enfrentar a desinformação e o desmonte do Estado Social e o milicianismo na política. Precisamos reagrupar, fortalecer as forças democráticas. Eu quero mais uma vez falar para o eleitor dele. Você foi enganado. Bolsonaro é um profissional do sistema, enriqueceu no sistema, fez da política institucional os negócios da família e ele não apresenta nada de bom à sociedade brasileira e, sobretudo, em cultura democrática. É uma vergonha para o país hoje. Eu espero muito que, de fato, não haja ameaça golpista.